Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o primeiro vídeo do canal, que não era pra ser o primeiro vídeo do canal, sobre a WrestleMania 42, a noite 1, que aconteceu no último sábado, dia 18. Hoje é domingo, né, dia 19, e eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouco sobre a WrestleMania num contexto geral. Esse não era para ser o primeiro vídeo do canal. A ideia seria que o primeiro vídeo fosse um vídeo apresentação, porém a gente está no final de semana de WrestleMania. Eu não consegui gravar o outro vídeo que eu estava planejando porque eu fiquei doente, ainda estou gripado, estou recuperando. Então eu decidi que esse seria o primeiro vídeo falando um pouco sobre a WrestleMania e ao longo da semana eu trago outro vídeo falando um pouco sobre como eu conheci a luta livre, fazendo uma apresentação do canal, o que que eu espero trazer nesse canal e aí eu conto com vocês para me apoiar, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos falar um pouco sobre a WrestleMania 42, a noite 1. A minha ideia seria até trazer uma avaliação de cada luta, comentando sobre cada luta. Porém, eu resolvi trazer uma visão mais macro do evento e comentar sobre alguns pontos. O pessoal tem criticado bastante, tem batido bastante na WWE por conta do evento. Falando um pouco sobre as lutas. A gente abriu com o combate da Division com o iShow Speed enfrentando os Usos e o LA Knight. Foi uma luta é, curta, eu imaginei que seria uma luta um pouco mais longa. Foi uma luta ali, se não me engano, de 7 minutos. Uma luta sem grandes momentos, porém, com o iShow Speed mostrando alguma coisa dentro do ringue e no final, depois do combate, aplicando um splash de cima daquela barra de proteção, aquela barra de sustentação do ringue, na mesa de comentaristas em cima do Logan Paul, consolidando ali um face turn, né, do iShow Speed. Foi uma luta. Eu não vou falar que foi uma luta ruim, mas foi uma luta sem grandes momentos. Foi uma luta ali 4,5 na minha avaliação, de 0 a 10. Eu imaginei que seria uma luta um pouco mais longa, mas dado o que a gente teve, assim, eu acho que tá longe de ser uma luta ruim. Eu acho que a gente teve lutas piores. Não esperava grandes coisas. O... Me surpreendeu o fato do iShow Speed ter se virado contra a Division. Na verdade, a Division se virou contra ele, né? E depois ele acabou dando o troco ali. O pessoal critica bastante o fato do iShow Speed ter participado do evento, ter lutado, porque tira espaço de alguns lutadores. Eu não tenho muito problema em relação a outsiders, pessoas que vêm de fora da luta livre para competir, contando que sejam pessoas que se dediquem. No caso do iShow Speed, dá para ver que ele se dedicou, ele treinou, ele apresentou alguns movimentos. E assim como o Logan Paul, que era um outsider, que chegou na WWE, tá lá toda semana aparecendo, lutando, tá carregando o título de duplas e tá fazendo um bom trabalho. Então não tem por que eu criticar, falar que o cara não deveria estar ali. Ele foi bem. Ele, dentro das limitações, dentro da inexperiência dele, ele foi bem. Eu acho que foi uma apresentação razoável. Como eu disse, eu não tenho problema com outsiders estando na WWE, contando que eles respeitem a luta livre e contando que ele se dedique. Foi o caso dele, pelo menos aparentemente, ele não comprometeu. é, foi bem, foi uma apresentação honesta do iShow Speed. No geral, a luta razoável. Depois a gente teve o Jacob Fatu contra o Drew McIntyre. Eu gostei da luta, achei uma luta legal. Teve alguns spots ali interessantes. Tiveram. Fizeram uso das mesas, né? Eu senti um pouco de falta. Eu achei que seria uma luta um pouco que eles explorariam mais a arena, né? Talvez até indo pro backstage ou até no meio do público. Acabou que foi uma luta muito concentrada no ringue e no entorno do ringue. Mas não deixou de ser uma luta boa. Foi uma luta boa, foi uma luta divertida. Pra mim, foi a top 3 lutas da noite. São dois lutadores excelentes. Eu, particularmente, gosto dos dois. E os dois mostraram ali uma capacidade legal de mostrar um entrosamento legal. Gostei, foi uma luta honesta e uma luta nota 7 de 10 pra mim. Acho que foi top 3 sim, assim, pensando por alto, foi a segunda ou terceira melhor luta da noite. Depois a gente teve a Fatal 4-Way feminina, valendo o título de duplas, com a surpresa, entre aspas, do retorno da Paige, que todo mundo já sabia. Esse é um problema que eu tenho hoje em dia, que é o fato das informações vazarem muito. Hoje em dia nada mais é surpresa. Se alguém vai estrear,
você já sabe com dias de antecedência, isso estraga um pouco a, a magia do retorno, da aparição surpresa. A gente acaba não tendo isso com tanta frequência. O retorno da Paige seria muito mais memorável se ninguém soubesse. Acabou que a grande maioria, a esmagadora maioria, já sabia, inclusive tinha cartazes na arena já é, comemorando o retorno da Paige. Então acaba que estragou um pouco. A luta em si foi, eu achei uma luta fraca, nada demais. Ficou marcado mais pelo retorno da Paige e a conquista do título dela com a Brie. A Nick não tinha condições de luta e acabou que as duas conquistaram o título. Foi uma luta nota 5, nada de especial. Também não foi uma luta horrenda. Depois a gente teve Gunther e Seth Rollins, essa pra mim é a melhor luta da noite, dois lutadores espetaculares, dois dos melhores que a gente tem hoje em dia. Entregaram uma luta ótima. Por mais que a construção da história dessa luta não tenha sido grandes coisas, na minha visão, foi uma luta ok. Ok não, foi uma luta espetacular com uma história ok. Os dois lutadores entregaram muitos spots. Uma luta fantástica, mostraram um entrosamento incrível, não tem muito o que falar. Foi a melhor luta da noite, ainda com o retorno do Braun Breaker. Esse, sim, pelo menos para mim, foi surpreendente. Eu não esperava que ele fosse retornar. Eu evito ver notícias, acabo que às vezes acaba esbarrando em alguns spoilers, algumas notícias, como o retorno da Paige, mas esse do Braun Breaker eu particularmente não tinha visto. Não sei se chegou a vazar esse possível retorno do Braun Breaker, ele acabou retornando, atrapalhando o Rollins e dando a vitória pro Gunther, que vence uma WrestleMania depois de perder as duas últimas, né? Perdeu pro Sami Zayn, a WrestleMania 40, e na 41 perdeu pro Jey Uso. Agora, finalmente, o Gunther vence uma luta na WrestleMania. Depois a gente foi para o combate da Liv Morgan contra a Stephanie Vaquer. A nota da luta do Gunther com o Seth, para mim, foi uma nota 8, 8,5. Foi uma lutaça. Vale a pena assistir de novo. Excelente, excelente combate, não tem muito o que falar. Para mim, a melhor luta da noite. Falando sobre Liv Morgan e Stephanie Vaquer, para mim foi uma decepção tremenda, uma luta ruim, uma luta fraca das duas, esperava muito mais. O fato da Liv Morgan ter ganho a WrestleMania, para mim, indicava duas coisas. Ela estar no combate da WrestleMania indicava duas coisas. Que ela iria ganhar o título ou que iria acontecer um double turn. A Liv virando face e a Stephanie virando heel, com a Raquel e a Roxanne se aliando a Stephanie. Acabou que aconteceu que a Liv venceu o título com a ajuda da Raquel e da Roxanne. Acabou que deu uma das previsões que eu tinha feito para mim, que iria acontecer, mas o combate em si eu esperava muito mais. Achei um combate fraco, muito devagar. Não gostei do entrosamento das duas, achei um combate ruim. Não me marcou. Para mim, foi o pior combate da noite, em termos de expectativa e entrega. Para mim, um combate nota 4. Não tem muito o que dizer sobre essa luta. Falando sobre o main event, depois eu vou fazer uma avaliação geral do evento, passando rapidamente sobre cada luta. A gente teve Cody Rhodes e o Randy Orton com o Pat McAfee. Foi uma luta que começou meio devagar, depois ela entrou num ritmo legal. Eu gostei da luta, para mim foi a segunda melhor luta da noite. Foi uma luta bastante brutal em determinado momento, uma luta que chegou a sair o Randy Orton, aliás, o Cold, né, começou a sangrar durante a luta. E o Orton também, se não estou enganado, o Orton chegou a sangrar, agora me fugiu na cabeça. Mas foi uma luta boa em determinado momento, depois de um início meio lento, a gente foi para um momento mais interessante da luta, desenvolveu bem, um combate que caminhava para ser excelente, com desfecho legal, acabou que estragaram por conta do final. O final, para mim, matou a luta completamente. Foi aquele retorno do Pat McAfee com roupa de juiz trouxe um ar meio cômico para a luta que não era para ter. Na minha visão, não era o momento de ter
um desfecho, não falo que foi cômico, mas deu a entender, passou uma impressão de um desfecho um pouco mais cômico, com o Pat McAfee entrando no ringue com roupa de juiz e aquele colar cervical, me passou uma impressão estranha, uma luta brutal daquele jeito, terminado do jeito que terminou, com o Randy Orton aplicando o RKO no Pat McAfee. Para mim não fez o menor sentido, um final totalmente é, é, bagunçado. Enfim, não gostei do final. O final estragou completamente a luta. Não pelo resultado com a vitória do Cody, eu não tenho nada contra o Cody. Acho ele um campeão bom, é o cara da empresa hoje, gostem ou não. E ele. Mas o final em si, o desfecho da luta, pra mim, foi horroroso. Poderiam ter feito um desfecho muito mais interessante. Depois ele teve um ataque do Orton em cima do Cody, que indica que a gente vai ter outra luta entre os dois. Mas não entendi o final. O Pat McAfee tomando o RKO. No início da luta, o Jelly Roll tirou o Pat McAfee da luta, né? Logo no começo, o que me deu a entender que aconteceria algo interessante, talvez a aparição de alguém no lugar do Pat McAfee mais pro fim da luta para ajudar o Orton. Quando o juiz foi nocauteado, quando o Orton deu o RKO no juiz, eu imaginei que a gente teria a aparição de alguém para ajudar o Orton. Acabou que o Pat McAfee voltou e aí aconteceu o que aconteceu. É, a, a história do Pat McAfee estar envolvido nessa luta, para mim não fez o menor sentido. Ele tem tanta importância para essa luta como o Travis Scott tinha para o heel turn do John Cena. São dois momentos que duas pessoas estavam ali sem a menor necessidade. A luta aconteceria da mesma forma sem o Pat McAfee, assim como o heel turn do John Cena aconteceria da mesma forma sem o Travis Scott. Então, para mim, foi um envolvimento totalmente desnecessário, um desespero da WWE para colocar alguém envolver na história para justificar aqueles telefonemas do Orton. Na minha opinião, a ideia era que eles tivessem outra pessoa. Acabou que essa outra pessoa, não sei quem, não pôde estar na WWE nesse momento, ou não quis estar. Então eles acabaram optando pelo um tapa-buraco e colocaram o Pat McAfee, que foi totalmente ridículo. E sinceramente não deu para entender nada. O Orton dando o RKO nele, é, enfim. Ele saindo no início da luta, voltando com colar cervical, com roupa de juiz para contar. Cara, é muita coisa. É muita coisa esquisita que acontece na WWE ultimamente que não dá pra entender. Para mim, essa luta foi uma nota 6,5, no máximo 7, porque a luta foi boa, mas o desenvolvimento ali, o início foi fraco e o final foi totalmente ridículo. Então não posso dar mais que uma nota 6,5, 7, no máximo estourando, mais pelo desfecho. Final da noite um da WrestleMania, a minha avaliação não foge muito disso. Coisas estranhas acontecem. Eu, particularmente, não entendi esse envolvimento do Pat McAfee. Para mim, não faz o menor sentido. Poderia, a luta, como eu disse, desenvolveria tranquilamente sem a presença dele ali. O resultado, a história, seria até mais interessante sem o envolvimento dele. Acabaram que colocaram ele ali no meio, não sei porquê, e deu esse resultado esquisito. Então eu não julgo quem tá sentando o pau na WWE. Eu tenho meus problemas com a WWE. Eu acho que eles deixam a desejar em alguns momentos, e muitos momentos ultimamente. É, tem a questão da expectativa. O André, do canal Luta Livre na TV, fala muito sobre isso, da expectativa e da realidade. O que a gente está esperando? A gente quer que aconteça algumas coisas. E quando essas coisas não acontecem, a gente acaba ficando decepcionado. O que a gente esperava para o main event da WrestleMania, da noite um? A gente queria que o Cody Rhodes e o Randy Orton se enfrentassem e que aparecesse alguém. Alguém surgisse do nada, entrasse na luta, interrompesse a luta e atrapalhasse o Cody ou atrapalhasse o Orton. Mas quem é essa pessoa? Quem que a gente gostaria? Teve gente falando que queria que aparecesse o Shane McMahon. Teve gente falando que. Eu já ouvi gente falando do The Rock. Eu já ouvi gente falando do Ted DiBiase, do Ted DiBiase Jr., que eu particularmente gostaria por ter uma ligação com os dois, mas eu, no momento nenhum, acreditei que ele fosse aparecer, dado o envolvimento dele com a justiça lá nos Estados Unidos, apesar dele ter sido absolvido. Eu não acreditei que ele apareceria.
E, cara, então é isso, assim, o que que a gente espera? O que que a gente esperava que fosse acontecer? Eu fico decepcionado com o resultado da luta, com o final da luta, mas o que exatamente eu esperava que fosse acontecer? Eu não sei. Eu não sei o que queria me trazer uma satisfação com o resultado. Talvez a não aparição do Pat McAfee, o não envolvimento do Pat McAfee na luta já seria um bom motivo para eu gostar da luta. Que fosse uma luta entre Cody e Randy, sem envolvimento de ninguém, acabou a luta, pronto. É, o Cody continuava como campeão, os dois poderiam continuar ou não a rivalidade e vida que segue. Então, esse envolvimento do Pat McAfee acabou frustrando um pouco algumas expectativas que a gente tinha em relação ao combate. É, eu fico decepcionado com a noite 1, achei uma noite ruim, achei um evento, a primeira noite em si ruim, com um público decepcionante. Importante ressaltar também, teve a questão, antes do main event, teve a, o anúncio da gravidez da Bianca Belair, né, no momento que o John Cena anunciava o público, a Bianca apareceu, anunciou a gravidez. Assim, com todo respeito à Bianca, poderia ser qualquer outra pessoa ali, não acho que justificava eles fazerem ela aparecer num pré-main event de WrestleMania para anunciar uma gravidez. Acho que tirou um tempo de luta de outros combates, que poderia ter sido maior. Poderia, talvez, o combate da Liv e da Stephanie com um tempo maior poderia ter sido melhor. Não, ela poderia ter anunciado a gravidez no Raw pós-WrestleMania. Não, assim, sinceramente, não entendi o motivo deles colocarem ela numa WrestleMania para anunciar a gravidez. Mas, enfim, são coisas que a WWE tem feito que, particularmente, me geram um certo estranhamento. Não vou falar que tá errado, que não tenho nada contra a Bianca, inclusive é uma das minhas lutadoras favoritas, mas eu achei que desnecessário, totalmente desnecessário eles tirarem um tempo da WrestleMania para ela aparecer no ringue e anunciar uma gravidez. Enfim, é, um evento, primeira noite no geral, vou dar uma nota 5. Tivemos combates bons, sim, a gente precisa reconhecer algumas coisas que a WWE faz, mas num contexto geral, por ser uma WrestleMania, a gente espera um grande evento. E mais uma vez a WWE decepciona. Ela entrega um produto que, para mim, justifica o fato do público não estar nem um pouco interessado em comprar os ingressos até o último dia, quando eles estavam vendendo a preço de banana para conseguir encher a arena. Então, assim, não dá para criticar quem tá batendo na WWE, que é a grande maioria, inclusive eu particularmente, eu sou um consumidor de WWE. Eu não consumo outras empresas de luta livre com frequência. Eu assisto a AAA, eu assisto a AEW esporadicamente, mas o meu foco é na WWE. É o que eu dedico a maior parte do meu tempo livre para acompanhar. Então, eu espero ver um produto legal. Quando esse produto não é interessante, eu acabo ficando deixando um pouco de lado. Eu já fiquei semanas sem assistir os shows semanais por não me interessar no que eles estavam apresentando. É, então, assim, eu espero que esse pós-WrestleMania sirva para que eles revejam algumas coisas e consigam, nessa nova caminhada até a próxima WrestleMania, desenvolver algo mais interessante que chame a atenção do público. Porque eu acho que a gente precisa dar uma renovada, eles precisam trazer algo novo. Não sei o que, mas algumas coisas precisam ser cortadas e precisam ser revistas, né? Porque a gente quer ver um bom produto. Quando a gente vê um produto ruim, como a gente viu ontem, e como a gente viu na sexta com o SmackDown, na minha opinião, foi um SmackDown fraco, principalmente por ser o último SmackDown antes da WrestleMania, isso gera uma certa preocupação. Agora é aguardar para ver como vai ser a noite 2, ver se. Eu tenho uma expectativa maior para hoje, eu acho que vamos ter lutas melhores. Não sei se teremos surpresas positivas, mas que não tenhamos surpresas negativas. E que possa ser uma noite legal, uma noite de bons combates. Se tiver para ter alguma surpresa, que seja uma surpresa positiva, que não venham com retornos que ninguém pediu, como o The Rock, para mim, não faz o menor sentido ele aparecer. Eu espero de coração que ele não apareça, porque ninguém aguenta mais ver ele, apesar de ter muita gente que gosta. Eu gosto dele,
mas eu acho que já chegou num ponto que a gente não precisa mais dele ali. Ele não quer estar ali, ele vai ali quando ele precisa de é, holofote. Então eu espero que eles é, caprichem na noite 2, que tenhamos bons combates, que não tenhamos surpresas negativas e que, num contexto geral, a gente possa chegar na segunda-feira e falar que foi um bom evento, que foi uma WrestleMania, uma noite 2 muito melhor do que a primeira, que compensou o nível da primeira e que a gente possa falar coisas boas da WWE nessa noite 2. A julgar pela qualidade, pelo card em si, é de se esperar que a gente tenha uma boa noite 2. Amanhã eu trago a minha visão sobre a noite 2 da WrestleMania, um contexto geral do evento, das duas noites, e trago aqui para vocês. Ao longo da semana a gente vai discorrendo mais sobre a WrestleMania e os eventos semanais. Esse foi o meu primeiro vídeo do canal. Eu peço desculpas um pouco pelo meu nervosismo. Não estou acostumado com câmera, com falar assim para as pessoas. Me gera um pouco de desconforto e também eu fico um pouco nervoso. Aos poucos a gente vai ajustando algumas coisas, a qualidade da imagem, a qualidade da iluminação, o estúdio, enfim, a gente vai tentando melhorar. Agradeço a todo mundo que assistiu, deixa o like, se inscreva no canal. Ao longo da semana a gente vai trazendo novos conteúdos, vamos trazer vídeo de react e outros vídeos, análises da, dos shows semanais e histórias em geral sobre a luta livre. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!